A paz do Senhor, meus amados irmãos. Hoje eu quero trazer mais uma mensagem, mas antes dessa mensagem, eu gostaria de fazer a oração. Pai Santo e Soberano, Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, primeiramente, Pai, quero te agradecer o meu acordar, o meu levantar, em poder escutar a beleza desse mundo, escutar os pássaros cantando, poder me levantar sem a ajuda de ninguém, Senhor. Levantar com saúde, isso já é a sua graça, a sua misericórdia no primeiro instante de vida. Mas também, Pai, quero te pedir perdão pelos meus pecados, por sou pecador, eu necessito das suas misericórdias. Diante das suas palavras, Jesus, nessa Bíblia, confesso a minha dependência. O mundo ao nosso redor clama por guerras, rumores de guerras, com fome, nevasca, terremotos de todas as ordens. Nosso coração se aflige e somos tentados ao medo. Mas tu, Pai, nos disseste, não tenha medo, não tenha medo. Pai, fortalece a nossa fé. Ó Deus, dai-nos discernimento espiritual para identificar e rejeitar todo engano, todo falso Cristo, a falsa doutrina que surge em Teu nome. Mantenha nossos olhos somente em Ti, Jesus, que é o verdadeiro caminho. Sabemos que a perseguição é uma realidade para muitos dos nossos irmãos. Sustenta-nos, Senhor. Console-nos com a Tua presença e nos prepara a todos nós, para permanecermos fiéis quando o ódio do mundo vier sobre nós por causa do Teu nome, Jesus. Nós estamos vendo o amor esfriando ao redor do mundo. A maldade aumenta. Senhor, acende em nós a chama do Teu amor, Pai. Que esse amor não seja um sentimento passageiro, mas uma ação decidida de perdão, de serviço e sacrifício, refletindo a Tua graça. Coloque em nosso coração o zelo pela Tua missão, Pai. Que o Evangelho do Reino seja pregado em todo o mundo. Usa nossas vidas, Pai, as nossas igrejas, os nossos recursos para que todas as nações ouçam o testemunho de Jesus Cristo. Ajuda-nos a perseverar até o fim. Que a nossa fé não seja superficial, mas a rocha que é você, Jesus. A rocha que é você, Jesus. Que a nossa esperança não seja na estabilidade desse mundo, mas na certeza da sua volta gloriosa. Pai, nós te agradecemos porque em meio de todas essas dores de parto, Tu és o Deus que reina. Pai, o fim está em Tuas mãos. Nossa salvação está em Teu Filho Jesus, que é a nossa força, que vem do Teu Espírito. Amém? Irmãos, hoje deu vontade de iniciar a palavra através da oração. Mas a palavra que eu quero falar hoje, ela está em Mateus 24, que vai do capítulo... Mateus 24, que vai do versículo 4 ao 14, que a Santa Palavra diz: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores do parto. Então, vocês serão entregues para que sejam perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão um aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, e então virá o fim.
Irmão, irmã, esse versículo é uma estruturação dos sinais do fim do mundo. Muitos serão enganados, muitos serão odiados e mortos. Surgirão muitos falsos profetas, multiplicarão os pecados graves, injustiças, atitudes deliberadas contra a vontade de Deus e afastarão as pessoas do Criador. Uma maldade intencional, rebelião e perseverarão da justiça. Já no capítulo 25, em seguida, tem a ênfase do cumprimento dos profetas, das profecias. Jesus profere este discurso no Monte das Oliveiras, dias antes da sua crucificação. O templo de Jerusalém ainda estava de pé, pois que só seria destruído lá para os anos 70 depois de Cristo. Os discípulos, impressionados com a grandiosidade do templo, ouvem que Jesus, que não ficaria pedra sobre pedra. Em choque, perguntam: dize-nos quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Me responda uma coisa: hoje você já vê sinais da segunda vinda de Jesus Cristo? Mas a resposta de Jesus abrange eventos próximos, que seria a queda de Jerusalém, e a distante, que é a sua segunda vinda. Em Ezequiel 38, 19 e 22, vai descrever grandes confusões da terra, terremotos, e no contexto do juízo final. Daniel 9, 26 ao 27, fala de guerra, desolação. É um tempo de angústia como nunca houve. Jesus fundamenta seu discurso nessa visão profética de Daniel. Irmão, Jesus não dá um cronograma, mas um padrão de sinais que caracterizará a era entre a sua primeira e a segunda vinda. Enganos, conflitos, catástrofes naturais, perseguições, apostasia. Não devemos nos alarmar com cada evento como se fosse o fim imediato. Ainda não é o fim. Nem nos acomodar como se nada estivesse acontecendo, porque são as dores do parto. Intensificam-se à medida que o nascimento, que a volta de Cristo se aproxima. Não deixe se levar por falsos profetas que dão data para essa volta. Ah, irmão, esse texto é uma batalha espiritual contra o engano e a perseguição. O objetivo do inimigo é desviar os eleitos da fé e fazê-lo desistir. E você está se deixando desviar pelas circunstâncias que está vivendo hoje? Pelas suas decepções que vem sofrendo com alguém próximo e dizendo ser seu amigo? Irmão, o único que é verdadeiramente seu amigo é Jesus Cristo, que quando você se arrepende e o busca, Ele te aceita do jeito que você estiver. Não são aqueles seus amigos que quando você está no fundo do poço, te largam, pois já não conseguem sugar mais nada de você. Esse texto pressupõe a sua tensão espiritual que está vivendo. O aumento da maldade versus a necessidade de perseverança na fé e no amor, porque somente Jesus pode lhe dar. As dores do parto são dores com propósito, irmão. Elas não são o fim, mas apontam para um novo começo que virá. Imagine um treinamento de bombeiros. Eles estudam todos os tipos de incêndio. O incêndio elétrico, o químico, o florestal. O objetivo não é criar pânico que tudo vai pegar fogo, mas prepará-los para agir com calma e eficiente quando surgir um princípio de incêndio. Mateus 24 é o treinamento que Jesus nos dá. Os sinais são como os diversos tipos de fogo que surgirão na história, mas não devemos gritar, é o fim a cada faísca. Mas saber que faz parte do cenário, está preparado para agir com fé e não com medo. Porque João 16:33 vai dizer: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Jesus, ele não promete ausência de problema.
mas paz e vitória nele, em meio a eles. Apocalipse 13:7 vai dizer, fala da besta que faz guerra aos santos e os vence. Isso conecta com a perseguição profetizada em Mateus 24:9. Mas já Apocalipse 14:6 vai dizer que mostra um anjo proclamando o evangelho eterno a toda a nação, tribo, língua e povo. Irmão, é o cumprimento final de Mateus 24:14. Esse trecho não é um código para prever datas, mas um manual para tempos turbulentos. A ênfase não está em quando, mas como vier e como viver. Precisa viver vigilante contra o engano, serenos em meio ao caos, fiéis sob perseguições, em meio ao mundo marcado pelo engano, conflito e maldade. Você, irmão, é chamado a perseverar em fidelidade, amor e proclamação do Evangelho, confiando sempre na soberania de Deus e aguardando um triunfo final de Cristo. Precisa perseverar contra desinformações espirituais, porque hoje somos inundados por teorias conspiratórias, falsos mestres na mídia, ideologias contrárias ao Evangelho. Seja arraizado na palavra e na pessoa de Cristo, que é o único Salvador. Perseverar, irmão, na estabilidade global, nas guerras, nas tensões geopolíticas, pandemias e crises climáticas que geram ansiedade. Aplica o texto lembrando que Deus reina e a nossa cidadania é celestial. Trabalhamos pela paz, mas nossa esperança não está nos tratados humanos. Irmão, perseverar nas perseguições crescentes. Em muitas partes do mundo, ser cristão custa caro, muito caro. Então, vamos aplicar o texto orando pelos perseguidos e nos preparando para defender a nossa fé com mansidão e respeito. Deus, nesse texto, ele vai demonstrar que é um Deus soberano, porque ele controla a história. É necessário, como está no versículo 6. É verdadeiro, adverte contra os falsos, pois ele é a verdade. Deus é fiel, irmão, sustenta os seus filhos na perseguição. Ele é justo, trará um fim definitivo ao mal e à rebelião. Jesus, ele nos chama a uma fé madura, que não se abala quando os terremotos do mundo e nem quando se rende aos encantos dos falsos salvadores. A pergunta final não é quando será o fim, mas estou perseverando em fé, amor, missão, independente de quando ele vier? Qual tipo de engano ou ideologia de moda que você tem se deixado influenciar? Se influenciar mais do que a palavra de Deus. Quando vê notícias de catástrofe e guerras, a sua reação é de pânico, ansiedade ou confiança na soberania de Deus e de compaixão pelas vítimas? Meu amor por Cristo e pelos irmãos tem esfriado devido às pressões da vida, o cansaço, ao ressentimento. O que está fazendo de concreto para que o evangelho seja pregado em todas as nações? Irmão, irmã, eu não conheço o futuro, mas eu conheço aquele que conhece o futuro e é o suficiente. Jesus é o suficiente. As estrelas podem cair, mas a palavra de Deus permanece. Os céus podem passar, mas as suas promessas não passarão. A perseverança não é a causa da nossa salvação, é a evidência dela. Aquele que verdadeiramente pertence a Cristo permanecerá. Estes sinais de hoje são dados não para satisfazer a nossa curiosidade ociosa, mas para nos despertar à vigilância e ao dever. Porque Salmos 46, 1, 2 vai dizer: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema. Não temeremos,
ainda que os montes afundem no mar. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Em tempos de engano e incerteza, a sabedoria está na dependência total de Deus, não na nossa capacidade de decifrar os acontecimentos. Irmão, para terminar, Jesus é o centro de todas essas passagens. Ele é o verdadeiro Cristo contra os falsos. E por causa do seu nome, que os discípulos serão perseguidos. O evangelho do seu reino será pregado. A perseverança é nele. Ele não nos deu o mapa do fim dos tempos. Ele nos deu a si mesmo. Nele temos paz, propósito e certeza da vitória final. A escatologia bíblica não é sobre eventos, é sobre uma pessoa, Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega. Pai, eu agradeço, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Amém.